Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui para poder fazer a gravação que eu prometi sobre o restante do texto da América Latina, falando a parte aí do narcotráfico, que eu pretendia fazer hoje no Meet do plantão. No entanto, houve uma pequena mudança de planos, devido aí à baixa adesão da turma. Então, eu vou fazer a gravação e pelo menos o material fica disponível para quem quiser ouvir a minha explicação acerca do texto que eu tinha deixado para vocês fazerem a leitura, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E é isso. Bom, em relação ao Meet da semana passada, ficou faltando falar sobre o texto da América Latina, a questão do tráfico de drogas, que é um problema para nós aqui na América Latina, em especial em alguns países aqui da América do Sul, e é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, vamos retomar a leitura aí, vamos fazer como fizemos semana passada, fazer a leitura e fazendo as considerações. Então, tráfico de drogas. O narcotráfico é um grave desestabilizador da estrutura econômica e social dos países latino-americanos. Não só afeta a qualidade de vida das pessoas ao aumentar a violência e a insegurança, como abala as instituições governamentais que procuram contê-lo. Então, é um problema social, né, porque atrapalha a vida do cidadão, e é um problema para o governo também, né? Porque combater o tráfico de drogas, combater o narcotráfico, é uma missão que, pelo menos nos moldes que a gente conhece, tem sido quase que uma guerra perdida, né? A gente sabe muito bem, nós vivemos em um país onde existe declaradamente uma guerra às drogas, e a gente sabe que, na prática, né, ali no vamos ver mesmo, essa guerra é uma guerra, infelizmente, que está sendo perdida pelos governos, está sendo perdida pela sociedade, né? A América Latina concentra quase toda a produção mundial de coca, a base para obter a cocaína. Então, assim, isso também é muito importante dizer. É muito comum o cultivo da planta, né, nos países da América Latina. Não são todos os países que transformam a planta em cocaína, certo? As áreas de maior produção estão na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Porém, né, eu falei que não necessariamente quem produz a folha também produz a cocaína, mas existe uma coincidência de que alguns dos maiores cartéis, como, por exemplo, né, a gente fala do cartel de Medellín e o cartel de Cali, na Colômbia, foram responsáveis aí por abastecer os Estados Unidos, o estoque de cocaína dos Estados Unidos durante a década de 80 como um todo, né? O Peru também tem parte relevante nesse processo, a Bolívia um pouco menos. Essas mesmas áreas também fornecem maconha para o consumo interno e para o tráfico mundial. A economia do narcotráfico envolve desde grandes cartéis, como os colombianos de Cali e Medellín, até os microtraficantes que negociam diretamente com o consumidor local. Embora, né, aí a gente tem uma imagem aqui de um soldado do exército colombiano vigiando aí uma apreensão de cocaína, tá? Embora as drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, sejam as mais consumidas na América Latina, há um grande consumo entre as ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack. Essas drogas geram grandes problemas sociais e afetam pessoas de todos os níveis socioeconômicos. Então, na verdade, né, quando a gente pensa na perspectiva social da coisa, do impacto nas pessoas,
O vício, né, num entorpecente, ele não escolhe classe social. Ele pode estar presente aí em qualquer um dos nichos sociais. Infelizmente, né, a dependência química ela é uma doença que nem sempre é entendida como tal, e ela é um problema assim que desestrutura famílias e que também nós, enquanto sociedade, buscamos uma solução para elas. Aqui a gente tem um mapa, infelizmente, né, a digitalização prejudica um pouco, que traz aí a questão da rota do narcotráfico na América Latina. E é interessante a gente enxergar os destinos, né? Então, na verdade, a saída, né, de onde sai a droga, né, uma boa parte dela sai da Colômbia, passa pela Venezuela também, sai da Bolívia, sai do Peru. Algumas dessas rotas podem passar pelo território brasileiro, e aí a gente enxerga aqui. Me desculpa, só um momentinho. A gente enxerga aqui. Oh, meu Deus, cadê o texto? Desculpa. A gente enxerga aqui os seus destinos também. Então, veja que o mercado aí, né, o setor produtivo, né, das drogas que residem aqui na América Latina, então elas vão atender os mercados europeus, vão atender os Estados Unidos, né? E aí a gente não pode esquecer também que tem um cartel importante no México, que também é responsável por abastecer o mercado estadunidense das drogas ilícitas. Também tem, né, já saindo do Peru ali, uma rota que abastece o mercado asiático, né? E aí, quando a gente rola um pouquinho mais o mapa, a gente vê também que, partindo do Paraguai, partindo da Argentina, são rotas também que vão atender mercados europeus dentro aí dessa produção do narcotráfico, tá? Bom, e aí, para a gente finalizar, o tráfico de drogas criou uma perigosa economia paralela, com empregos diretos e indiretos em atividades usadas como lavagem de dinheiro do narcotráfico. Em escala local, o número de jovens de baixa renda que trabalham diretamente com o usuário tem aumentado muito. A atividade também favorece a corrupção de funcionários do governo, muitas vezes encarregados de coibi-la. Aqui a gente pode entender, por exemplo, a corrupção que existe dentro das polícias, né? No caso, se a gente pensar no caso colombiano, por exemplo, dentro do próprio exército, né? Onde esses funcionários, esses policiais, esses soldados, eles por vezes acabam se vendendo para os cartéis, né? Fazendo vista grossa para que o tráfico aconteça. Então, eles recebem um dinheiro dos cartéis para fazer de conta que não está vendo ali aquela droga se movimentando pelo país. Isso, a corrupção, a gente sabe, é produto de baixa valorização do profissional e atividades altamente perigosas. Isso até existe uma certa justificativa para isso acontecer, e não é uma exclusividade colombiana. Existem outras polícias pelo mundo que também se submetem a essa condição junto com o narcotráfico. Calcula-se que o narcotráfico movimenta cerca de 500 milhões de dólares por ano. A metade da produção de drogas da América do Sul passa pelo Caribe, com destino aos Estados Unidos. Então, dessa metade, 35% vai para os Estados Unidos e os outros 65% vão para a Europa. A Colômbia possui litoral tanto no Atlântico como no Pacífico. Então, geograficamente falando, a Colômbia é extremamente bem localizada, porque ela tem saída para os dois oceanos. Ela pode, então, optar por rotas pelo Atlântico para chegar
na América do Norte, ou já para se destinar à Europa, ou também pode, através do Pacífico, atingir a América do Norte ou os mercados asiáticos. Então, né, o que facilita a conexão das rotas do narcotráfico com países europeus, africanos, asiáticos e da Oceania. Para agilizar a distribuição, porém, existem rotas que passam por diversos países da América do Sul, como Argentina, Brasil, Chile e Venezuela. Então, mesmo que a gente não produza, né? Então, esses países citados aqui, que inclui o Brasil, nós não somos produtores de drogas, porém, nós somos rota. O nosso território, assim como o território da Argentina, do Chile, da Venezuela, é usado para o escoamento. Então, a gente ajuda no processo aí, na logística, vamos dizer, né? Os nossos territórios são usados para ajudar na distribuição, para despistar fiscalização, para despistar a polícia, né? Então, dar uma disfarçada na rota antes de chegar no destino final. O Brasil aparece como o mais importante no que diz respeito à quantidade de drogas exportadas para diversas partes do mundo. Fora da América do Sul, um país onde o narcotráfico tem aumentado bastante é o México, cujo território é controlado pelos cartéis de drogas. Então, o México também passa por esse problema, também é separado em cartéis, e isso acaba comprometendo o trabalho das polícias e atrapalha totalmente a vida das pessoas também, tá? Então, eu vou interromper o compartilhamento do texto. E para a gente poder encerrar aqui, na aula do Centro de Mídias, na semana passada, eu havia sugerido aqueles que ainda não conhecem, né, a série da Netflix, Narcos, por mais que seja uma obra de ficção, gente, que tem algumas coisas ali que realmente não são fiéis ao que aconteceu de fato. Mas é muito interessante para a gente ter uma ideia do funcionamento desses cartéis, como, né, as instituições do governo, as polícias, o exército, eram facilmente corrompidas e compradas com dinheiro do tráfico de drogas. Além disso, a gente também consegue enxergar na série a dimensão do que é o narcotráfico. É muito dinheiro. É dinheiro que eles não dão conta de lavar, né? Porque o dinheiro vindo do narcotráfico é dinheiro que precisa ser lavado, né? Para que as pessoas possam usufruir deles, né? Tendo em vista que é uma atividade ilícita. E dentro dessa perspectiva, é muito dinheiro. Então, assim, por se tratar de uma obra de ficção, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, mas é muito interessante para se ter uma ideia do volume de negócio, de como isso se constrói, tá? Se não me engano, tá na terceira ou quarta temporada, não me recordo, eu só sei que a última temporada começou justamente a mostrar os cartéis do México, né? Sai um pouco da Colômbia e dessa estrutura e vai ali no México. Eu obviamente não vou contar aqui para não dar spoiler, mas é interessantíssimo, é uma série bem bacana de assistir, assim, para entender como funciona esse mundo, tá bom? Eu espero que o vídeo possa ajudar vocês aí no estudo e na resolução dos exercícios que foram propostos. Eu me despeço por aqui e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem, por favor, entrar em contato comigo nos canais que vocês já conhecem, tá certo? Até a próxima, pessoal!